Senhor Jesus, queridos, que bom estar aqui com vocês, mais uma vez aqui no Renovo Pocket, para trazer a palavra de Deus. E hoje, de uma forma toda especial, nós vamos falar a respeito de crianças, de um ministério infantil. Eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, super divertida. Rose, como vai você? Tudo bem? Oi, pastor. Vamos fazer bem. nosso toquinho Vamos especial lá. aqui. Ativar! Lembra? É isso aí. Gêmeos, ativar! É, super gêmeos, né? Glória a Deus. Estou aqui com a Rose, é uma pessoa incrível, uma pessoa muito divertida. Daqui a pouco vocês vão entender sobre isso. Quero começar convidando você a se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Deixar o seu like, isso vai ajudar o desenvolvimento do nosso canal. E também hoje quero te convidar a você baixar o aplicativo Renovo Pocket. Você pode fazer isso tanto para Android quanto para Apple. E fazendo isso, você vai ter acesso a todo o material que existe na Renovo Pocket. Tanto os devocionais, quanto os podcasts, muitas coisas novas que vêm aí pela frente. Quem sabe depois de hoje, até um programa infantil aqui. Deixa Deus fazer. Vamos ver o que o Senhor vai fazer. É muito bom estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe. Rose, Amém, é uma honra pastor. ter você aqui, uma pessoa A honra e o especial. privilégio é todo meu. E boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está aí assistindo. Qualquer horário. Todo o nosso carinho. Até se estiver na lua aí, vendo por satélite, né? É isso aí, serve Vale também. tudo. Que Deus te abençoe onde você estiver. Rose, você é uma pessoa que nós admiramos. Você tem um chamado de bom, Deus muito amém. grande, muito bacana. A sua paixão por crianças não dá para esconder, né? Não tem onde colocar. Nossa. Ela se reflete em você, na sua família, em quem está perto de Verdade. você. Mas como que a Rose se converteu? Quando que a Rose se tornou a Rose do Senhor Jesus? Se tornou uma crente? Como é que foi isso? Que lindo, você fala assim, eu já tô, vai rebobinando a fita, viu? Os Nutella não entendem, né? É. Mas nós raízes, ó, tá rebobinando a minha fita aqui. Ai, pastor, foi lindo, eu tinha 6 anos de idade. Uau, uau. Eu venho de uma família assim, muito feliz, muito alegre, coração muito grato, nordestino, um monte de filho, um monte de primo. Aquele povo que nem liga de passar Família perrengue. grande. É, eu acho que toda criança tem uma época que, eu não sei se os seus foram assim, mas tem uma época que a gente chega pro pai e pra mãe e fala assim, mãe, a gente é pobre ou a gente é rico? Tem até o videozinho, né? Olha, eu vou dizer que eles estão com 20 anos, acho que eles ainda ficam me perguntando. Oh, olha, ainda estão ainda com essa crise aí. quando querem algum dinheiro, pai, nós somos ricos. Esses dias eu vi um vídeo de um menininho que a mãe dele, alguém chega e fala, fulano, nós somos pobres. E ele tá comendo, ele fala, como que é? Nós somos pobres. Nós somos pobres! Ai, nós somos pobres, eu não quero ser pobre! E aí eu lembrei, porque teve esse período de eu perguntar pra minha mãe. E a minha mãe, ela falava sempre assim, filha, nós somos pobres remediados, ricos da graça de Deus. Fica aí uma grande lição de vida para Ó, vocês. papai e mamãe, Olha, e aí eu passei isso para os meus filhos, né? E a Ana repete, é muito engraçado. São situações muito engraçadas. E com 6 anos, a minha mãe, lá quando eles moravam na Bahia, na cidade de Ilhéus, não, desculpa, não lembro agora. Jequié. opa. Aí tinha aquela mistura, porque a Bahia tem uma cultura de uma religião afro-africana, né? Eu conheço um pouco, já Isso. tive a oportunidade de estar lá e Bem a gente predomina, percebe, né? predomina. Em nome de Jesus, que predomina agora é o amor de Deus, as Glória a transformações. Para esses nossos queridos aí do axé, das religiões africanas, Jesus te ama e tem um plano lindo Verdade. na tua vida e a gente super respeita e ama. Então a família da minha mãe, principalmente do meu pai, era meio mesclada. E houve um dia que um espírito, ele tomou possessão da minha avó materna e ela ficou descontrolada, disse que ela batia a cabeça na parede, tudo. E o pessoal lá da Redondeza falando, você tem que entrar, você tem que desenvolver, vai abrir um terreiro na sua casa, tal. E graças a Deus a minha avó não aceitou. Meu tio, que já morava em São Paulo, estava servindo ao Senhor, trouxe. E depois veio a minha família, e através desse meu tio cristão, eles passaram a ser simpatizantes
da, digamos, religião evangélica, né? Que na verdade é um estilo de vida, mas, né, as pessoas falam, ah, você é crente? Não tiveram o encontro com Jesus, entenderam que era bom, mas o encontro real com Jesus ainda não aconteceu. Ainda não. E aí eu sei que foi. Inclusive minha mãe é apaixonada por velórios, né? Porque teve o velório de uma prima minha, Almerinda, que ela era uma jovem que adorava ao Senhor, servia, era temente. E foi aquele velório, assim como eu tenho vontade de ter o meu também. Que eu falei, gente, ó, já deixei até playlist. Elaine, Vinícius, falei, vai ser o evento. Que acabe logo a pandemia, que eu não quero esse negócio de vai ter que ser legal. Eu falei, vai ter que ter fundo musical. Já fiz lista de alguns pastores que eu quero que dê a palavra. Você tá encabeçado, sério, claro. Eu espero. Você vai estar firme. Tá bem velhinho assim pra fazer isso, viu, hoje? Isso, eu não ligo de ir primeiro. E no velório da minha prima Almerinda, a minha mãe se apaixonou. E aí, ela é assim, ela vem dos velórios, né, cristãos, de irmãos. Aí a gente fala, e aí, mãe, como foi? Foi lindo, tava lindo, foi uma bênção, meu Deus, que lindo. Que minha mãe é dessas. Nasceu, oh meu Deus, mais um para sofrer no mundo. Morreu, oh glória, tá livre, venceu. Tanto com os nossos parentes mesmo, de dentro de casa, do núcleo. Ela acha o cúmulo, gente que fica sofrendo, que se deprime. Respeito, que cada um tem seu jeito, mas a minha mãe é assim. E aí, daquele dia em diante, ficou. Eu quero meu velório igual da Almerinda, porque teve louvor, teve culto, teve pregação, pessoas aceitaram a Jesus, e nesse dia minha mãe ficou marcada, ficou impactada. E quando eu tinha 6 anos, nós conhecemos uma família que morava na nossa rua, irmãos queridos, que se tornou assim muito mais que amigos, né? Irmãos, família, que nos convidou a ir no salãozinho da Assembleia de Deus. Nós íamos andando assim uns 15, 20 minutos, era tão lindo, pastor. Os adultos atrás, as crianças correndo na frente, nós íamos, a gente brincava o caminho todo. E a minha mãe falava assim, eu gostava muito de cantar. Aí quando a minha família passou pelo batismo, que foi assim, um comboio. Pai, mãe, irmã, só uma irmã minha que não se batizou na época. Foi tudo junto? Todos juntos. Primos, a família inteira. Foi uma coisa linda. Eu imagino mesmo. Foi eu tremendo. vou até fazer aqui uma pequena pausa. Você falando de velório disso, eu dou muito valor para esse momento, porque o meu bisavô, na morte do meu bisavô, que o meu avô se converteu. Que coisa linda. Eu lembro que o senhor já pregou isso, foi muito lindo. E isso marcou muito, porque através da morte do meu bisavô, meu avô aceitou Jesus, e meu avô, que me evangelizou, Jesus. Eu fui o primeiro da família a ir para Jesus, e depois veio minha mãe, meus irmãos, toda a família, meu pai, né? Que lindo. E é uma coisa que eu dou bastante valor. Eu também. Eu Provérbios aprecio. que fala, né? Que muitas vezes é melhor estar na casa do luto do que da festa. É verdade. Eu imagino que no luto as pessoas refletem muito mais, elas passam a trazer os valores que muitas vezes estão perdidos na hora de uma festa, de uma celebração, né? Sim, é verdade. E aí minha família se batizou e eu descobri que, e era Assembleia de Deus Salãozinho, era muito legal. Porque aí eu queria cantar. Lá eles falam, agora vamos dar oportunidade para as crianças, né? A irmã Rose, eu achava o máximo. Meus 6 anos, o povo me chamando irmã Rose. Eu achava aquilo muito especial. E aí a minha mãe falava, escreve o bilhetinho em casa. Não, eu vou querer ir lá falar com o pastor. Aí eu subi o púlpito, pastor, eu quero cantar um hino. E eu lembro que a primeira vez, não parece, mas eu fui uma criança, até o início assim da minha adolescência eu era tímida. A Rose era tímida? Verdade, eu era tímida. Eu acho difícil alguém acreditar nesse fato. Gente, no primário eu era meiga e tímida. Aí do ginásio em diante descambou, sabe? Mas até aí eu era uma menina meiga e tímida. E aí eu lembro que eu tava com muita vergonha de cantar a primeira vez. E aí tem a Marta dessa família. Marta, minha amiga querida, crescemos juntas. E eu falei, Marta, eu quero cantar, mas você canta comigo porque eu tô com vergonha. Então eu vou te ensinar um louvor, tá bom. Mas aí ela falou, você vai cantar, eu só vou fazer a declamação. Ó, você sente, né? Tipo, a apresentação. Então tá bom, vamos lá. Aí, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Quero cantar um hino, convida a Marta, que tem todo esse, né? Aí a Marta subiu, e aí me preparei toda e comecei. Eu sou uma criancinha e gosto de cantar. Eu canto noite e dia sem parar. Glória a Deus. Aí chegou a vez da Marta declamar. Por quê? E aí eu,
porque Jesus morreu para me salvar. Ai, minha primeira apresentação. Fenomenal. Nossa, minha primeira entrega no altar. Alguém deveria ter filmado. Naquela época ainda não faziam isso. Se fosse hoje, a gente ia ter o registro desse fato tão importante, né? Dessa marca tão importante. Exatamente. E aí, obrigada, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, peguei gosto, falei, é muito legal estar no altar. E criança é pureza, né? Criança é entrega, criança é adoração, criança é coraçãozinho de terra fértil. A gente não tá ali para, né, se sobressair. Você se diverte mesmo, é a alegria do Senhor. E aí não parei mais de cantar, e aí nas igrejas que eu ia, pasme. Vamos ouvir a cantorinha do presidente, que era o Jardim Presidente. E aí eu cantava, eu amava, e eu me apaixonei muito, muito. E aí as brincadeiras em casa, eu e meu irmão Samuel, um ano mais novo que eu, que Jesus levou salvo para a honra e glória do Senhor. Vamos brincar de igrejinha. E a gente fazia Santa Ceia, a gente... Brincar de igrejinha. A gente brincava de igrejinha. Aí chamava a Marta, a turma lá das famílias, e tinha que ter demônio pra gente expulsar. Ah, você é o endemoniado! E a gente expulsava o demônio. E hoje vai ter batismo. Aí a gente botava um colchão pra não bater a cabeça e batizava. Essa era a brincadeira de vocês. Era a nossa brincadeira, entre outras também, né? Mas era muito, muito legal, pastor. Eu imagino, assim. Isso vai criando raiz no coração. Cria. E aí foi aos 6 anos, né, que eu ainda não havia levantado a minha mão e confessado Jesus como meu salvador com meus lábios, mas fui seguindo. Até que quando eu tinha uns 10, 11 anos, num culto infantil, a ministra, né, pregou, conscientizou, né, que tipo assim, você é filho de crente, mas você precisa ser crente também, né? E isso é uma grande verdade que os pais hoje precisam aprender, exatamente, né? Porque muitos pais crentes que têm Jesus no coração deixam a sorte o próprio filho. Eu vejo isso acontecer. Não se importa, não, ele que sabe. Não, nós temos que trabalhar fortemente. Se nós precisamos evangelizar o mundo, se precisamos evangelizar a sociedade lá fora, precisamos evangelizar em primeiro lugar dentro de casa. Exatamente. E aí ali eu me conscientizei que, tipo assim, salvação é individual, né? A gente vive numa família abençoada, mas eu preciso aceitar esse Jesus. E aí aceitei. Aí eu sei que entre... assim, idas e vindas, eu participava de tudo, mas era uma igreja, assim, de muitos usos e costumes rígidos, sabe? E aí eu lembro que um dia eu aparei o meu cabelo, que era muito enorme, e aí eu fui tirada da cantata de Natal, do teatro, essas coisas, e eu me entristeci. Não justifica, viu, gente? Eu era nova, né? Mas aí eu parei, daí acabei que eu ia passar pelo batismo, não passei, e infelizmente, dos 14 anos em diante, eu me afastei. Mas não de Jesus. Não pode também, gente. Mas, tipo assim, eu sentia muito Jesus em mim, né? Eu chorava, tinha dias de culto que os meus pais estavam na igreja e eu estava em casa ajoelhada no meu quarto chorando, sentindo falta de Jesus. Foi uma marca, de alguma forma, negativa, que ficou no seu coração ali, precisava, então, um espaço para cura. Isso. Na verdade, eu me decepcionei com a instituição, né? Porque as pessoas precisam separar isso, gente. Jesus não tem nada a ver com nada disso, né? Então, não deixa Jesus, né? Se você não está de acordo, se você não se sente capaz de seguir a doutrina, tanto a bíblica quanto a de usos e costumes de uma denominação, muda para outra hora, pede direção para Deus, mas não cai no mundão, porque eu acabei caindo no mundão mesmo, sabe? Mas era engraçado, porque eu era aquela desviada que vivia pregando para todo mundo. Porque tinha uma semente no coração. Verdade. A gente não se desvia. Muitas vezes eu parei e pensei, como assim, Senhor? Instrui a criança no caminho que ela deve andar, que ela não vai se desviar. Eu vejo tantos desviados, eu mesmo já fui uma, mas é o desvio do sentimento, sabe? Eu lembro que tinha algumas festas, eu não era de ir muito para balada, essas coisas, que lá em casa a regra era 10 horas em casa. Eu já com 18, tudo. Mas os poucos lugares assim que às vezes eu ia, eu não curtia. Eu falava, ai, Senhor, se Jesus voltar agora, eu tô frita. Ai, meu Deus do céu, se Jesus voltar agora. E fica aquela coisa, sabe? Porque quando a palavra de Deus vem, Rose, ela fala que se ensinar a criança, ela vai permanecer.
não importa o que aconteça, porque a palavra estava no seu coração. Você se frustrou de alguma forma, né? Não entendeu, não interpretou direito o que estava acontecendo, ou as pessoas não te entenderam de alguma forma, alguma coisa ali aconteceu, humana, em tudo isso. E essa frustração é a arma que Satanás usa, até os dias de hoje. Ele usa a frustração para poder conduzir pessoas, para poder levar as pessoas de um lugar para o outro, para poder tirar de Deus, né? E isso, em parte, aconteceu com você. Aconteceu. Infelizmente. Até que momento? Então, daí assim, eu vi a necessidade de voltar, né? Eu falo, eu preciso voltar, mas depois que a gente sai, é uma luta para retornar, né? É bem o que o filho pródigo passou, né? Que a gente vê na parábola. Eu lembro até que, voltando um pouquinho do dia que eu cantei a primeira vez na igreja, foram passando, eu estava sempre muito envolvida em tudo. Eu queria fazer teatro, eu queria... Só dança que não tinha gestos, né? Então eu queria participar de tudo. E eu lembro que um dia um dos dirigentes da igreja, eu já devia estar com uns 9, 10 anos, ele falou assim, na escola dominical, que era das 3 às 5. Hoje no culto das 7 horas é a Rose que vai pregar, a irmã Rose vai pregar. Eu tinha 10 anos. Aí eu fiquei com a perna tremendo, falei, meu Deus, como assim? Que é isso? Doidão ele, né? Mas vai saber, né? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E daí eu cheguei em casa, contei, minha mãe falou, e você vai se preparar para pregar? Eu vou. E eu amava o Salmo 23, eu vivia declamando já o Salmo 23 lá no altar, né? Inclusive teve um dia que minha mãe nos arrumou todos e vamos esperar o pai chegar do trabalho para irmos para o culto de quinta-feira. E eu estava ali lendo, declamando, porque eu ainda estava me alfabetizando. Então eu ficava lendo para poder falar bem, né? Falar direitinho. E eu lembro que no momento exato que eu estava ali, o Senhor, né, o meu pastor, mas assim, já fluindo, eu sentia muita alegria, assim, a presença do Senhor sempre me trouxe muita alegria, assim, entusiasmo. E aí o meu pai chegou, ele estava pálido, assim, nervoso, e ele falou, eu acabei de ser assaltado, porque a gente mora num bairro assim que é cercado por comunidades e passava por um caminho meio difícil. E foi num terreno baldio, que inclusive foi comprado e construiu a igreja que é hoje, a mesma igreja que nós congregávamos. E 2 marginais levaram ele para o fundo e com a faca na mão, começou a furar. Meu pai chegou todo machucado, assim, o sangue escorrendo. Sabe quando você faz a barba e você se machuca? Certo. E ele falou, eles me assaltaram e, tadinho, ele trazia pão todos os dias, jogou lá o pão, ficou, abriu a carteira. E se você não tiver dinheiro, a gente vai te matar. Não tenho, a gente vai te matar. Sempre tem um ladrão, né? Que é um piorzinho e um melhorzinho, né? O bonzinho falava, não, né, calma, e o outro, não, vou matar. E aí eles mesmos começaram a abrir a carteira do meu pai, e nisso eles viram a carteira de membro da igreja. E disse que na hora, eu lá, declarando, porque eu tenho certeza que há uma guerra espiritual e no mundo espiritual vai acontecendo essas coisas. Deus agindo, os anjos na batalha. E aí diz que ele falou, deixa o homem porque ele é crente. Vai embora, não olha para trás, a gente não mexe com crente. E aí meu pai chegou, se refez e ainda a gente foi pro Provavelmente esses ladrões deveriam ser crentes desviados ou com filho certeza. de crente, que a mãe está orando, o pai está orando muito pela vida deles. E em nome de Jesus que possam se converter, né? Ou já está convertido. Quero crer, viu? Porque inclusive depois eles se tornaram assim, moravam perto, eles passavam e nós os víamos tudo. Eles viam que nós servíamos a Deus. E aí nesse dia eu declamei, entreguei para o Senhor o Salmo 23. E no dia que o dirigente falou, hoje a Rose vai pregar. Minha mãe falou, minha filha, você está estudando? Tô. Onde vai ser a pregação? Salmo 23, mãe. E aí eu lembro que eu tinha uns 8, 9 anos. Hoje a pregação é com a irmã Rose. Sobe, irmã Rose. E eu subi, a perna tremendo, né? Que bom, né? Porque tem que ter temor mesmo. E aí eu falei, salve a igreja capaz do Senhor, amém. Por favor, abram as suas Bíblias no Salmo 23. Todo mundo abriu. Vou ler o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, igreja? Amém. Então é isso, igreja. O Senhor é o nosso pastor e não vai faltar nada para nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Foi a minha primeira ministração e eu nunca esqueço. Então Você falou toda a verdade. Super resumido, né? Super resumido. Olha, naquele tempo eu sabia resumir as coisas. E aí, pastor, como você falou, são sementes, são acontecimentos que às vezes o adulto pensa assim, imagina, né? A salinha da criança é um... Mas o dia que você foi pregar, é o mesmo dia que seu pai foi assaltado?
Não, nesse dia eu declamei, fui testemunhar, digamos assim, né? Certo. Foi, mas na hora exata que estava acontecendo, era a hora que eu estava orando, Salmo Estava 23, orando. porque era uma oração, né? E como você mencionou de batalha espiritual, nós podemos afirmar, né, biblicamente e com toda certeza, que no reino espiritual existe uma luta muito grande. certeza. Deus dá ordem, a Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus seus anjos anjos. a nosso respeito, Que para que nos lindo, guarde, né? nos livre. Que lindo. E até uma vez eu ouvi um pastor de muita idade, chamava Samuel Doctorium, ele mencionou o seguinte: se os nossos olhos realmente forem abertos para enxergar toda a batalha espiritual, Nossa. a gente não seria capaz de Nem assimilar, suportar, tudo, né? suportar Nem de ter estrutura. tudo que nós estamos vendo. Verdade. E nós vamos ver isso acontecendo em muitos lugares na Bíblia, que é a intervenção de Deus mesmo, as guerras que Deus traz para a gente. Exato. As vitórias de Gideão não foi à toa, a vitória lá na cidade de Dotã, cercada pelos exércitos de Deus. Isso. E aí por diante, Eu lembro né? também, pastor, foi Eliseu, né? Que ele Foi pediu Eliseu. para abrir os olhos do moço, Isso, né? lá Porque em ele Dotã. viu, que lindo, né? Ele viu, mas... Eram as guerras espirituais, né? Assim é aqui, ó. Você não tá vendo? Tem um anjo ali, o Espírito Santo passeando aqui, ó. Jesus isso aqui. mesmo. Jesus rindo. Eu vejo muito isso. Eu acho que a gente que trabalha com criança, eu sou meio criança também. Uns me chamam de Fantástico Mundo de Bob, outros me chamam de mente viajante, mente fértil, porque tudo assim pra mim já forma aquela imagem na cabeça. Eu vejo muito isso, sabe? Já teve dias de eu estar lavando a louça, chorando, cantando, e olhar assim pra cadeira, tipo assim, cara, o Espírito Santo tá aqui. Né? E às vezes eu falo com a Ana, falava com os meninos, fala com eles. É muito chato você chegar na casa de alguém, você morar na casa de alguém, ninguém conversar com você, ninguém dá bola, ficar te ignorando. Fala com Deus. Eles estão aqui, não pode passar o dia inteiro sem isso falar aí, com eles. fenomenal, maravilhoso. E eu falo, e o orar sem cessar pra mim é isso. Eu oro muito sem cessar lavando louça. Esses dias eu tava na lavanderia pegando as roupas e conversando. Aí a Ana falou assim, você me chamou? Eu falei, não. Ah, você tá falando com Deus, né? Eu falei, tô falando com Deus. Isso é maravilhoso. É muito Isso bom. é maravilhoso, que a Bíblia ela nos ensina que Deus procura adoradores que façam isso espírito e verdade, que tenha essa espontaneidade, que não venha a ser uma coisa mecanizada, nem numa hora marcada, mas venha a ser algo de espontâneo, algo de vida, de comunhão, e aí por diante, né? E você sabe, pastor, depois dessa pandemia, dos baques que todo mundo está recebendo, e nós recebemos muito na família, eu tenho orado demais, falando, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Por favor, Senhor, abre a minha visão espiritual. Porque, gente, para passar esse mundo tenebroso que nós estamos enfrentando, esse momento e os piores que virão, não estou sendo negativa, é a Bíblia que diz. Sim, é verdade. Né? Se a gente não tiver com os olhos da fé abertos, focando, que isso aqui é tipo um jogo de videogame, vamos passando as fases e no final, ó, vamos vencer, tem toda uma vida completa. Esses dias eu ministrando as crianças, eu falei, gente, é muito cargo. Deus, ele confia tanto na gente, ele tem tanta expectativa na gente, que ele coloca assim várias coisas. E eles olhando. Falei, pensa, nós somos soldados do Batalhão da Luz. Nosso general é Cristo. Nós somos embaixadores do reino. Vocês sabem o que é ser o embaixador do reino? Aí eu expliquei. Eu falei, ou seja, nós estamos aqui, não somos daqui, nós somos... O que o embaixador faz? Resolve pepino, problemas burocráticos, né? É verdade. Às vezes a pessoa está com problema para voltar para a pátria de origem, ele vai lá e resolve, então a gente tem que estar trabalhando isso, né? Eu falei, além de tudo, somos servos, somos príncipes e princesas, porque somos filhos do rei e somos filhos de Deus. Eu falei, então nós somos o povo mais feliz, mais rico dessa terra. E é a grande verdade. Não é? É a verdade. E eu falei, a nossa visão espiritual tem que estar aberta para a gente viver todos os dias se alimentando disso, sabe? Recarregando a bateria disso, porque senão a gente deprime mesmo. Sabe? É tipo, você se prostra e ali fica. Então eu falo, Deus, os que o Senhor levou, que o coração ainda dói, às vezes sangra. Às vezes eu levo susto ainda, pastor, quando eu lembro do meu pai, minha irmã, do meu irmão Samuca, do meu irmão Gay, a irmã Vera, o Kleber, tanta gente, mais 3 primos meus, um tio. Mas sabe, Rose, a Bíblia diz que o amor é uma das coisas mais importantes e sublime. E quando nós chegamos num momento que nós perdemos alguém,
como aconteceu nessa pandemia, todos nós perdemos, né? Você mencionou aí o Miguel, Exatamente. tudo, que foram pessoas assim de tanta importância, a irmã Vera, o Kleber e tantos parentes nossos que acaba Exato. acontecendo, tantas pessoas. A gente tem que entender que o amor, nesse momento, ele bate na gente. Eu acho lindo isso que você fala, Ah, pastor. O amor, ele nos dá uma surra. Da mesma forma que na grande maioria ele nos deixa apaixonados, cheio de alegria, vendo tudo Verdade. colorido, nesse momento, por causa da intriga com o pecado, porque a morte só é uma consequência do pecado, o amor nesse momento, nessa luta com o pecado, Ele sofre. a gente sofre. O E se coração não apanha. sofrer, e se a gente não sofrer, não chorar, não ficar mal, pelo menos por um período de tempo, é porque o amor não está ali, não. Exato. Porque o amor, ele faz isso com a gente. Em Faz, todo momento, ele faz. nos faz festa. Isso. Mas aqui, ele dá um jeito de machucar. Às vezes, eu creio que acontece com você também. Você leva um susto, às vezes, não Sim, leva? é comum, a gente né? acorda e lembra e fala, mentira, não. Eu tive um sonho lindo esses dias com o Gary. Ai, gente, eu falo muito, né, pastor? Eu vou entrando, você viu? Porque eu tô com muita saudade de todos eles. É A irmã verdade. Dirce, o irmão Dimas, eu lembro ainda. O Luciano, a irmã Dircinha, né? A Dircinha, última. que foi agora. Só que eu penso, Deus, se o Senhor abrir a nossa visão espiritual, a gente vai sorrir, vai falar, que legal, ó, tá tudo caminhando direitinho, tão indo, espera que nós estamos chegando. Mas, humanamente falando, a gente sofre, Sofre, né? sofre. Então, esses dias eu sonhei que eu chegava na casa da Valéria, tinha um pessoal no portão, e eu entrava chorando muito. E daí o Gay, rindo assim, ele tava tipo com a toalha. E eu falava, o que você tá fazendo aqui, Gay? Ele falou, irmãzinha, tô aqui. Gay, você morreu. A gente sofreu. E aí eu resumi, aí eu falava, dá conta onde você tava. Você vai falar onde você tava. E a Valéria cuidando dele, eu lembro que ele entrou pro quarto dele, que era antes da reforma da casa. Ele colocava uma camisa social verde petróleo. Mas ele tava com um sorriso tão lindo que ele já ria. E a Valéria ajudando ele daquele jeito, sabe? E ele falava assim, te conto depois, porque agora eu tô indo pra igreja. Tipo Amém. assim, eu imagino, foi fruto do meu inconsciente, da imaginação, mas não deixa de ser um carinho de Deus, Sim, entendeu? e são pessoas que marcaram. A gente, né, nessa trajetória, as pessoas nos marcam. Marca. Tem pessoas que elas passam pela vida da gente e elas não deixam nada. Por quê? Não se importaram, não teve... Verdade. Mas existem pessoas que são fenomenais. Que lindo, né? São Deixa um maravilhosos, legado, né? deixa um legado assim, não dá para esquecer. Não dá. Não tem, E eu sou faz dessas. parte, é vida. Eu Ah. vou conversando e vou falando naturalmente das pessoas que partiram, mas aí voltando para esse âmbito do espiritual, né? E outro dia eu cheguei também num culto infantil e falei assim, eu já decepcionei muitas crianças com essas pegadinhas. Eu lembro da Gabi, a Gabi Salim, tava o Igor, o Iago, o Gugu. Eu fiz umas caixinhas de presente e quando abria era a cruz, igual aquele meu visual que eu usei lá no CIS. Certo. Pequenininhas. E eu deixei tudo em cima da mesa. E aí eles já entraram e falei, eita, hoje tem presente. E daí ficaram, olha, quem se comportar bem vai ganhar presente. E aí eu fiz toda a ministração e no final eu falei, ninguém abre, vamos abrir todos juntos, né? Aí conscientizei, né, que o maior presente do mundo, o maior milagre já aconteceu, tudo de bom que tinha para acontecer já aconteceu, que é Jesus morrer na cruz e nos salvar, mas mesmo assim ele ainda continua surpreendendo e dando mais presente, mais bênção. E daí eu falei, aí eu orei e falei, só quando eu falar já todo mundo vai abrir. E você tinha que ver os olhos das crianças. E aí eu lembro muito, a Gabi me marcou muito, que aí quando abriu ela falou assim, ai, é isso? Eu pensei que pelo menos era um bombom. E aí virava uma cruz com o nome Jesus. É criança, Não é? Não tem por onde. Mas muitos de nós, às vezes, agimos assim também. É verdade. E aí eu expliquei isso pra eles. Mas depois eu não lembro se eu dei alguma coisa, um prêmio de consolação, digamos assim. E eu expliquei e eles entenderam. E aí, filho, ganhou bombom nesse dia ou não? O Igor ali tá Será dizendo que o que Igor... sim. Aí, tá vendo? Olha, que bom, Igor. Então eu não era assim, tão de traumatizar as crianças, né? E aí eu lembro que no outro culto, eu falei assim, gente, não sei se... Comecei, né? Teve adoração, tudo. Não sei se vocês estão sabendo, mas a igreja está promovendo uma viagem.
Aí todo mundo, E você sabe pra onde vai ser essa viagem? Pra Disney. Mas foi assim um alvoroço, uma coisa tão louca. Eu falei assim, mas vai ter que ser para quem for premiado. Isso aí já foi com essa turminha, Paola, Luísa. E daí ficaram, gente, naquela loucura, naquela loucura. Daí depois que eles já estavam assim, tipo um vulcão em erupção, né? Eu falei assim, pegadinha da tia Rose. Daí eles, Daí eu falei, brincadeira, não é pra Disney. Mas vai ter, a viagem tá marcada. E não vai ser por prêmio, não vai ser por mérito. É um passaporte que já está pago. E aí eu comecei, entrei na administração e aí eu falei para eles, vocês viram? A maior viagem, a coisa melhor que está para acontecer na nossa vida, a gente não se empolga. É Jesus, nós vamos para o céu. E é verdade. Né? Eu falei... É incomparável. Tanto que o apóstolo Paulo, numa experiência que ele menciona, conheço o homem que subiu ao terceiro céu, ele fala que o que viu lá não dá nem para contar, não dá para falar, não é lícito, nem sequer fazer um comentário. Qualquer outro lugar do mundo que você for, seja para Disney, para qualquer lugar do mundo, você bate foto, você faz comentário, você conta. Você descreve tudo, Agora, o que o apóstolo Paulo menciona na sua experiência é o que você está falando, é infinitamente maior do que qualquer outro conceito. Exatamente. E aí nesse dia eu falei isso para as crianças, eu falei, gente, essa ansiedade do pai e a mãe chegar e falar, gente, nós vamos viajar, arruma as malas, tem que ser essa ansiedade que a gente está esperando a volta de Cristo ou quando Ele nos chamar. É o melhor lugar, é a vida perfeita, a gente tem que querer muito ir para lá. E como que as crianças, os adultos, eu e você, vamos chegar a esse entusiasmo, a essa saudade do céu, né? Que até o pessoal criticou o Neymar quando ele falou saudade do que eu não vivi um dia, né? Num dos acontecimentos. Mas eu falei, existe mesmo. A gente tem saudade do que a gente não viveu ainda, que é o céu. E daí eu penso isso, Senhor, abre a nossa visão espiritual. Sabe, nos faz ser apaixonados pelos teus planos para as nossas vidas. Nós conseguimos passar isso para as nossas crianças, para a nossa família, para eles entenderem que o que é eterno vale muito a pena, né? É incrível. É muito bom. E Rose, essa Rose, depois de tudo isso, se tornou, eu vou usar até aqui um termo, se tornou uma pastora de crianças, né? Amém, eu recebo em nome aí de que Jesus. pastoreou a vida de muitas crianças, cresceu no ministério, né? Inclusive bênção. aqui na Igreja Batista Renovo, você liderou o ministério por muito tempo, Foi. né? Até nos bastidores você estava me contando da Paola. Eu tenho uma foto, primeiro, eu assumi a liderança, passaram-se uns meses, aí nós fizemos o primeiro culto infantil, e até veio a Lilica, né, que é a Elaine, e aí a gente tem uma foto com a Paola bebezinha, ela não tá nem andando ainda. Então é uns 11 São anos. bastante, uns 11 anos fazendo ministério, muitas igreja. coisas. Então, basicamente, todos esses adolescentes hoje, inclusive os meus filhos, né? Todos passaram aí pelos cuidados da tia Rose. Isso. E como eu estava falando para o senhor também, uma hora eu te chamo de senhor, outra hora de você viu? Fique em paz, a gente deixa no meio. Mas tá valendo, né? Então, pastor, eu citando para você aqui nos bastidores, que quando eu fiz o curso da APEC, para terminar, finalizar, tinha que ter a classe de 5 dias em casa. E nesses 5 dias, de manhã e tarde, eu recebi. Nós espalhamos convitinhos e a turminha dos bairros arredores vieram. E depois dos 5 dias, eles não pararam de vir, a campainha não parava de tocar e ficou uma Isso célula. acontecia na sua casa? Na minha casa. Na sua casa. Ficou uma célula, assim, por uns 2, 3 anos e não era eu sozinha, a gente não consegue fazer nada sozinha, né? Eu falo, gente, põe na cabeça, nós somos corpo. O único membro que a gente viu até hoje que deu certo andando por aí sozinha foi a mãozinha da família Adams, né? Você já viu? Só ela que consegue andar sozinha. Igreja de Cristo é corpo, tem que estar junto. Aí. Então, ó, eu sempre tive, Deus sempre levantou pessoas para me abençoar, para estar junto ali, porque eu não me sinto capaz, eu me sinto muita jumentinha. O Gay aí até ria muito, porque eu falo, eita, Gay, quando ele ligava na rádio, ele falava, eita, Damares, tá uma benção o programa. Eu falei, ai, Gay, que benção, hoje Deus tá usando a jumenta. E aí depois eu vou até contar a história da jumenta, que é muito bonitinha. Porque eu não é de forma pejorativa, né, que eu falo isso. E aí eu sei que nessa classe de 5 dias, os pastores da Quadrangular, que eu era da época, pastor João e pastora Vani, abraçaram
Aí a Elane, a família dela, os meus meninos, o Fábio ainda não servia a Deus, mas ele tinha uma alegria, assim, de levar os lanches, era de manhã à tarde, ficou assim uns 2, 3 anos lá em casa. A criançada começou a falar da tia Rose na escola, a Deise Camargo, diretora na época, que é minha amiga, e ela sempre tá abrindo portas para eu estar indo nas escolas, assim. Aliás, a Secretaria de Educação, os educadores de São Miguel são muito abençoados. Eles É abrem verdade, portas. eu concordo com isso. O tempo inteiro. Nós fizemos muito trabalho já nas escolas. A Edna também fez esse Eu curso lembro, da ela me TEC. falou. E ela ficou muitos anos, não me recordo o tempo, fazendo esse trabalho também na escola. São Miguel Arcanjo é muito bom para isso. É uma bênção. É uma cidade abençoada para abrir. Abençoada. As escolas são boas para abrir o coração mesmo, né? Isso, Como se fosse o coração da escola. Isso. Olha, recebe isso. É lindo que você falar assim, viu? Até aconteceram já algumas situações na minha vida. Teve uma vez que eu fui que uma das educadoras falou assim: ai, mas ela é muito religiosa, né? Ela fala muito de Jesus. Porque alguns falam, tia Rose contadora de história. Eu falo, não, eu sou a tia Rose evangelizadora. Que eu falo, gente, onde eu for eu vou levar Jesus. Se Jesus não puder entrar, eu não entro. Mas eu entro e dou um jeito de falar dele também, eu não desisto, entendeu? E aí eles sempre estão assim, porque eu falo, às vezes você fala tanto de Jesus e de Deus no teu cotidiano, que as pessoas que não têm a visão certa falam, ai, ela é super religiosa. Não é. Jesus é a paixão, é o amor da nossa vida. Faz parte da vida. Não tem como você não falar de alguém que vive com você o tempo todo. O filho. A gente que anda com Jesus, Jesus é a parte mais importante. Ele é um todo na vida da gente, né? Não tem como você viver um dia sem algo, sem esse relacionamento, né? É como a família, é como qualquer coisa que faz parte do íntimo da gente, né? E aí, pastor, é exatamente isso que você falou. E daí, nesse meio tempo que eu fui para a escola, para o Nelson Rodrigues, fiquei indo de manhã e à tarde, eram cento e poucas crianças de manhã, cento e poucas à tarde. Evangelizei e hoje tem adultos, tem pais de família. Meu filho sofreu um acidente, como eu estava resumindo para o senhor, e entrou um menino lá que havia perdido o dedo na serraria. Inclusive, gente, se alguém ouvir, eu perdi o número dele, eu esqueci o nome dele, porque eu sou uma tia já, né, com os neurônios desgastados. E daí, pastor, no que eu orei pela mãe dele, pela namorada, e quando ele veio para o quarto que o Gustavo estava, que eu falei de Jesus e perguntei, você já aceitou Jesus? Você quer aceitar Jesus? Ele falou, já aceitei na sua casa. E ele falou, olha, e hoje eu estava falando que eu ia na igreja. Então, aquele rapaz lembrou do fato de que como criança ele foi na sua casa. Pastor, olha que lindo. Mas além de lembrar da sua casa, o mais importante é que ele lembrou de Jesus. E ele falou que daquele dia em diante ele queria se firmar, que ele já vinha querendo, só que eu perdi o contato. Gente, ele é da Coab 4. Se alguém souber, é fácil, né? Com todo respeito, ele perdeu um dedo. Então, você vê um moço bonito aí que tá faltando um dedo, é esse minha ovelhinha da infância. Então, fala que a tia Rose da Igreja Batista Renovo tá esperando ele aqui num culto. Legal, porque bacana. ele falou que ia vir. E tem uns 20 dias que uma moça linda, eu falo, ela é uma princesa do Senhor, ela não sabe ainda, mas ela é uma princesa do Senhor, ela tá morando na porta da minha casa e ela tem um filhinho muito lindo chamado Cauã Gabriel. E eu sem óculos não enxergo, com óculos mais ou menos, então eu dou bom dia e oi para todo mundo. Eu tô dentro do carro, a pessoa olha para mim, eu falo, bom dia, o Fábio fala, quem que é? Eu falei, não sei, Fábio, ele olhou, a pessoa olhou, eu cumprimento. E ele briga, o Fábio fica bravo, ele fala, você é doida, mas ele não é muito diferente também. E aí, pastor, essa menina, comecei a conversar com ela, porque o menininho ali brincando com a Ana, ela falou, você não lembra de mim? Daí eu falei, olha, aquele negócio dos olhos, eu olho o teu olhar, é como se eu te conhecesse, mas desculpa, eu não sei. Eu sou a Aline. Ai, Aline. Eu vivi aqui na sua casa. Eu falei, como assim? Era outra ovelhinha, pastor. Ela tá precisando muito, assim, de viver a guinada, uma nova história. Ai, aí o que eu fiz? Eu acho que nós vamos precisar levantar um ministério para resgatar as ovelhinhas fujonas. É verdade. Que hoje são ovelhonas. Que foram semeadas, que a palavra foi semeada e está lá.
Só Ai, precisando que lindo. um toque especial Isso. para É, brotar, para germinar, né? exatamente. E precisamos orar a Deus para que Deus levante pessoas para isso, Isso. nos sensibilize para Exato. enxergar esse fato. Tá? Você falando isso, eu lembro da parábola do semeador, né? É isso A- mesmo. gente, terra de coraçãozinho de criança é terra fértil. É É terra aquela que a fértil. palavra vai cair. Eles amam receber Jesus. E aí vão crescendo, aí vem um terreno pedregoso, aí vem o espinhoso, aí vem o árido, aí vem os que os pássaros roubam a semente. E é o que você falou, vamos atrás agora, bota no regador aí espiritual, ó, usa aí o mundo de Bob, né? Pega o seu regador espiritual, enche da água da vida, que é Jesus, e ó, plup, naquela É isso terra, aí. e vai Porque a dar. criança ela não está ainda carregada de preconceito das situações, de traumas, Exato. de nada. Ela não está se defendendo daquilo que estão dando a ela. Exato. E quando se oferece a palavra, ela entende que é bom porque é de Deus e Deus mesmo testifica no espírito Ah, da é criança. verdade. Aí ela abraça a causa. É, Depois de grande começa um monte de situações. é o roubo do inimigo. Inclusive, tudo. eu estava conversando com a pastora Edna em casa sobre uma situação onde um pastor está relatando que a maior nível de conversão na igreja dele que permanece é quem se converte e se batiza antes dos 17. Tá vendo? Esses permanecem, esses são firmes, esses são fiéis. Os que fazem isso daí para frente, metade desanima, fase. E a gente vê que aquilo que você está mencionando sobre o coração da criança realmente é um lugar bom. É bom. É um lugar bom, É é bom. maravilhoso. E se torna assim uma árvore de bons frutos. Inclusive, a APEC, eles têm, né, aquele gráfico que eles dividem em porcentagem de idades. A facilidade de você levar alguém até Jesus nas faixas etárias. Então, a infância é a melhor e mais importante idade. Inclusive, o Fábio, a semente do amor de Jesus caiu no coraçãozinho dele. Ele era criança. Em frente à casa dele tinha um salão e ele começou a gostar de tocar bateria, porque o filho do pastor tocava e eles ficaram amigos. E aí ele queria frequentar, mas a mãe dele, né, outro segmento, né, achando que não seria legal, não vai. E aí ele morava num sobrado que tinha um terraço, ele passou a ouvir os cultos do terraço. E até hoje ele canta os corinhos, que ele ficava adorando a Deus no terraço, a igreja lá. E olha só, tudo que o Fábio viveu, né? Que aqui na cidade é o Fábio louco, Fábio doido, né? E deu a guinada assim, e ele conheceu Jesus de com ele andar. Teve uma criação sempre muito boa. Meus sogros são pessoas maravilhosas, de valores, de princípios, mas faltava ele passar pelo plano da salvação, né? É verdade. E passou. E assim existe muita gente, né, Rose? Muitas Muitos, pessoas que é. são ótimas, são maravilhosas, são de bom caráter, Exato. são pessoas honestas, Íntegras, justas, tudo. paga suas contas, faz sua vida Faz certinha, o bem, inclusive. ajuda outras pessoas. Mas esse encontro com Jesus isso. não é caráter, não é nada, é relação mesmo. Eu te Estilo de conheço, vida. é estar com Jesus. Exato. É ter esse conhecimento, é saber, é Isso, discernir quando Jesus quer isso. alguma coisa, quando ele está dizendo sim, quando ele está dizendo não, o que fazer. É renunciar, renunciar muitas vezes, coisas. né, aos né? prazeres da carne. Porque aí, eu, como o senhor estava perguntando, aí eu vou lembrando, já vou respondendo. Porque aí, dos 14 anos em diante, eu me afastei. E eu continuava pregando Jesus. Eu lembro que teve um dia que eu estava vindo da casa de uma amiga minha na rua de trás, estava garoando, estava frio, nublado, e eu passava em frente a um bar, boteco mesmo, né? Aqueles bem, bem decadentes. E aí, no que eu passei, tava todos aqueles, o bar fechado, o bar faliu, porque o dono do bar começou a beber, e aí faliu o bar. O próprio dono. O próprio dono. Então, era portas fechadas, ali no hallzinho ali de entrar, nos sofás velhos, colchões, e eles todos saíam para arrumar bebida e bebiam ali. E nesse dia eu estava passando, meus pais tinham ido para a igreja, era Santa Ceia, e eu desviada. E aí eu estava passando, eu vi um moço, falei, eu conheci esse moço, amigo de ônibus, porque lá em São Paulo a gente pega ônibus e vira amigos, né? Eu falei, esse moço trabalhava, o que ele está fazendo aqui na situação? E aí eu parei.
dei oi, conversei, e aí ele falou que ele estava desviado de uma igreja, inclusive é uma denominação que para eles alguns tipos de pecado, e não é o contra o Espírito Santo, não tem perdão, então eles são excluídos mesmo da igreja, então eles se sentem muito indignos, e nesse dia tinha ele e o Pezão, um outro lá, que era dessa mesma igreja, que tinham pecado, e tipo, pra gente não tem mais jeito, não dá para voltar, né, a gente foi excluído da graça. E aí eu falei, não pode, vocês não podem pensar assim. Sentei lá naquele sofá encardido e fiquei conversando. Eu lembro até de alguns vizinhos passando e me olhando. Eu falei, meu Deus, eles devem pensar, meu pai, a filha da dona Francisca, seu Galdino, agora caiu de vez. Tá fazendo parte aqui da galera dos pés inchados, né, que eles falavam. E eu sei que tava frio, aí eu fui em casa, fiz café com leite, pão com manteiga, levei, parecia um piquenique. E fiquei falando de Jesus. E engraçado que os outros estavam meio assim, no mundo da lua. E o Pezão, não lembro o nome dele, que foi músico na igreja que ele congregou, e esse moço, ele ficou absorvendo. E esse moço falava, mas você me garante que eu posso ser perdoada? Eu falei, a palavra de Deus garante. E aí eu falei, aceita Jesus, olha, tem uma igreja nessa rua que meus pais congregam. Ele falava assim, eu quero ir na sua igreja. E eu pensava, meu filho, eu estou desviada, eu não estou indo em nenhuma. E aquele dia, ao mesmo tempo que foi uma responsabilidade, que caiu a ficha, eu chorei muito. Eu falei, Deus, olha para mim, eu estou suja, eu sou uma filha pródiga. E ele viu o Senhor em mim. Um cristão é um pequeno Cristo, é um imitador. Eu estou suja, as minhas vestes estão sujas, manchadas, mas ele viu Jesus em mim. E já aconteceu 3 vezes disso, das pessoas falarem, eu quero ir na tua igreja. Então, eu falo, a gente não se desvia mesmo, pastor. E aí, graças a Deus, num trabalho que eu fiquei 10 anos da minha vida trabalhando lá em São Paulo, uma turma também aceitou Jesus na época na Renascer em Cristo. E eu também estava nessa situação de filha pródiga indigna. Eu não me sentia digna mais. Não dá, eu não consigo obedecer, né, os usos e costumes, doutrinas. Ela falou, vamos num culto comigo. E ali eu me reconciliei. E já namorava com o Fábio. Só que aí eu me batizei. E antes de tomar a Santa Ceia, eu escorreguei em pecado, né? Na fornicação. Porque eu já estava vivendo uma vida errada. Eu já namorava acho que 7 anos com o Fábio, nessa época que eu estava afastada. E aí eu me senti a pior das piores e falei, agora não dá. E aí eu lembro que foi quando passou um tempo, eu engravidei do Gu, que não foi um acidente, a gente quis, a gente fez de forma consciente. E quando eu engravidei, eu falei, Deus, ele é teu. Ele é teu. Olha, eu posso até me perder e ir para o inferno, mas o meu filho não. Agora, Senhor, caindo, levantando, chorando, sorrindo, eu vou fazer igual aquelas religiosas. No culto de domingo eu vou. Meu filho vai crescer na tua presença. E aí foi o Gustavo, a vinda dele, que me deu forças. Que começou a ajustar tudo novamente essa vida com Deus. Exatamente. Aí o Fábio já era simpatizante, ele visitava, às vezes a gente ia lá na sede da Renascer, né, lá na Lins de Vasconcelos, porque eu era batizada lá, mas não tomei Santa Ceia. E eu chorava, porque eu falava, Senhor, se Jesus voltar, eu quero, mas eu preciso me consertar. E aí a gente foi morar junto, mas o Fábio falava, imagina casar, que besteira, gastar dinheiro com festa de casamento. Não precisa, só que ele via que eu sofria muito. Porque aí eu vim pra cá nas férias, eu conheci a Igreja Batista Renovo, e eu falava, se um dia eu morar em São Miguel, eu vou congregar nessa igreja. Só que daí quando eu vim, eu fiz amizade com uma turma muito gente boa e fui para Quadrangular, uma igreja maravilhosa que também eu tenho a marca do amor de Jesus através deles. Amém. E daí o Fábio me levava, me buscava. Antes disso, nas crises, assim, eu grávida, um monte de coisa dando errada. Teve um dia que eu entrei no ônibus e chorei, saí sem destino. Quando eu cheguei na Ponte do Socorro, um lugar lá de São Paulo, olha para você ver como, né, tava uma placona escrita assim, Jesus está voltando, volte para ele antes. E era a Assembleia de Deus do Bom Retiro. Eu só puxei a campainha e parou, desci, eu entrei debaixo da ponte, onde que está a porta dessa igreja, e entrei. E era durante a semana à tarde, estava tendo um círculo de oração. Eu sentei no último banco e a dirigente do círculo de oração falou, vem cá. Aí quando eu fui, eu não sabia ainda o sexo do bebê. Ela colocou as mãos no meu ventre e falou assim, ele é do Senhor,
porque eu estava numa crise muito difícil por conta da gravidez, a vida que eu estava levando, tudo, meu relacionamento com o É Fábio. como se o Espírito Santo estivesse falando, Rose, nosso relacionamento não está 100%. Quem tem que consertar isso é você. É uma Exatamente. cobrança, porque aquilo que começou lá com a sua mãe, que começou naquela igrejinha, que a Rose estava fazendo, a semente estava ali querendo rasgar a terra, e a Isso, vida, o estilo de vida não estava permitindo. isso. Chega uma hora a gente não segura mais. Pois é. E como a minha preocupação agora era o bebê, aí ela falou assim: o Senhor está mandando te dizer que grande é a obra que ele tem na vida dele e através da vida dele. Amém. E ela sempre falava assim para o masculino. E ela falou assim: cuida dele. O Senhor está pondo essa responsabilidade, esse compromisso na tua mão. Tá te dando, mas é do Senhor. Cuida dele. Amém, Ele amém. não é um fruto do pecado, ele é bênção. O Senhor está transformando toda maldição em bênção. Amém. Aí depois disso, ninguém mais me segurou. Aliás, o inferno, né? Não teve poder mais de me segurar. E aí nós apresentamos o Gu lá na Renascer em São Paulo, viemos pra cá e comecei a caminhar com Deus. Deixa eu te mostrar uma foto aqui. Eu tenho umas fotos que acho que demonstram um pouquinho aqui a alegria da Rose, né? Oh, meu Deus. Ai, gente. Jogando alegria, né? Época de verdade. pandemia, máscara pendurada para essa aqui é fenomenal, Ai, né? verdade, pastor. Demonstrando muita alegria, né? Ai, não tem lugar melhor para eu estar. Essa é a pastora das crianças. Amém. Nós temos aqui junto um trabalho, juntando Toda as a crianças. equipe, todo o corpo aí que faz aí o tudo movimento. trabalhando. Que lindo. É um momento muito, muito especial, muito bom, né? Pastora Edna, mãezona, é aquela que tudo que eu precisava eu corria pra ela, porque eu sei que isso. ela ia cutucar você E ela tudo vem dá atrás certo. mesmo. Ai, e o ministério também de amor, o ministério infantil, né? Tá na vida dela. Cada dia que passa, eu entendo que as crianças é o mais importante. Elas vão carregar muitas coisas no futuro. Exato. Elas vão ditar as regras lá Exato. no futuro, né? Nós- E semear na vida dessas crianças é simplesmente fenomenal. Meu Muito Deus, bom. eu ia falar a mesma palavra, fenomenal. Glória a Deus. E você sabe, pastor, a gente está vivendo um tempo que, assim, de forma lúdica, dinâmica, a gente está entregando arsenal na mãozinha deles, porque eles são a igreja do futuro. Eu acredito bastante. Eu fui para a igreja com 7 anos de idade. E aos 7 anos de idade eu comecei a decorar textos bíblicos, recebi uns cartãozinhos assim, que tinha versículos bíblicos, era muito gostoso. E essas palavras ali, eu lembro até hoje, história de Noé, de Davi, Sansão. Lógico, hoje existe uma profundidade, uma revelação que não tinha na hora, mas o contexto da história, aquela imagem da história que a criança recebe, É lindo. ela permanece, ela... Fica no tesouro ali do Hoje coração. você quer trazer a teologia em cima, as grandes revelações, explicações, mas não é esse o importante. O importante é simples, a entender Deus essência. ali naquilo. Tá? É muito simples a essência. Eu tenho é mais muito uma lindo. foto aqui, que essa foto, Ai, duas fotos aqui, gente. emendadas uma na outra, na verdade, né? Aonde está aqui a princesa junto. Minha flecha, minha flechinha Ananice. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela Inclusive, te ama a gente muito também. brinca o giro da giro da princesa. princesa. Eu falo, olha, o dia que você for casar vestida de noiva, eu vou falar assim pro seu marido, dá licença um pouquinho, porque antes de ser sua esposa é minha ovelha. Então, eu cheguei na primeira. Ovelhinha. E vamos fazer esse giro da princesa de vestir de noiva. E vou abrir um parênteses aqui, né? Você lembra como começou o giro da princesa? Gente, olha como é importante você olhar nos olhos da criança, presta atenção, dá importância. E eu lembro que ela vinha para a igreja nos domingos e você sempre elogiava, assim como você faz com todos, né? E ela começou a tipo, nossa, o pastor, né, ele fala que eu tô bonita. E aí chegou um dia que ela se arrumou, eu falei, Ana, você tá linda. Ela falou assim, o namorado da Edna vai falar, né, mãe, hoje que eu tô bonita. Que ela era bem pequenininha. Eu falei, vai, o namorado. E aí se tornou isso.
né? Eu falo, então é tão importante, já é a autoestima sendo trabalhada, são palavras de vida, de bênção, de aceitação. E a grande verdade é que ela, aos olhos de Deus, é uma princesa. Assim É são a as verdade. crianças, E se aos olhos de Deus, isso é a verdade da vida, porque é Deus que nos faz. Exatamente. Então a verdade é o que Deus pensa de nós. Exatamente. Isso é incrível, Tudo que né? a gente fala para uma E criança aqui é um tem trabalho muito que peso. nós fizemos lá no CISC, no Curumim. Maravilhoso. Onde Eu amo. o evangelismo com as crianças Lugar ali lindo. foi fenomenal. Inclusive, esse ano nós pretendemos fazer muitas coisas. Vai ter muito trabalho lá, viu, tia Rose? Ó, o convite que tiver, Muito tô dentro, trabalho. hein? Vamos Eu trabalhar amo. muito. Nós temos que alcançar muitas crianças, fazer muitas coisas lá. Esse ano é um ano de Deus transformar muitas Amém, crianças. em nome de Jesus. E através deles as famílias virem, porque na minha casa foi assim. E você sabe que eu olhando esse meu macacão é tão engraçado, porque na PEC eles ensinam isso, né? Para nós prestarmos atenção do modo que a gente se veste. Não pode ser nem muito exagerado, mas você pode também pôr uma alegria. E eu lembro que quando eu era criança, as pessoas falavam assim, o que você quer ser quando você crescer? Teve uma época que eu queria muito mesmo ser palhaça. Eu falava, palhaça. Eu falava, eu quero ser palhaça. E eu ficava triste, porque eu falava, onde eu vou achar um circo para eu ser palhaça? Né? Eu ouvi histórias de gente que tinha que fugir com circo para poder. Eu falei, eu não vou fugir com circo. Gente, e você vê, no fim teve as caipiras, irmã do sítio, que até foi a pastora Edna que batizou as irmãs do sítio. Foi fenomenal, né? Foi, né? Todo mundo lembra disso, eu né? falei, Inclusive, a gente precisa ressuscitar um pouco disso, Você sabe né? que eu tava pensando isso. Precisamos trazê-las de volta Eu aqui. aposentei elas um tempo, até falei pra Edna, falei, elas estão morando lá pros lados do Texas agora. Porque até pra brincar no altar de Deus tem que ser com reverência e respeito. Sim, E chegou num ponto que minha cabeça tava vazia e eu tentei pesquisar umas coisas na internet e não dá. O que é de Deus, entendeu? Deus, tá certo. Aí eu falei, não, mas aí esse dia, eu tava pensando essa semana, olha, dá pra pegar todos os teatros que a gente já fez e fazer uma nova temporada. Precisa rir na alegria do Senhor, né, nós pastor? Estamos trabalhando bastante, idealizando esse ano dentro da igreja, e não só aqui em São Miguel, mas nas nossas igrejas em si, e precisamos levar um pouco mais desses momentos especiais. Isso. Porque são muitas coisas que fazemos e depois nós aposentamos. Acaba parando. Aonde, espera aí, existem outras gerações, outra turma que vem que precisa disso. Exato. E já precisa. tá na hora mesmo. O pessoal que tá aí, tem umas pegadinhas até que a gente fez, tem gente nova pra cair. É isso aí. E aí, pastor, eu falo, Deus é tão lindo, porque eu queria ser palhaça e eu sou. Né? E uma palhaça de Jesus, porque quando eu chego nos lugares, eles me veem com esse macacão, até eu agora fiz um outro modelito e tem mais uns aí saindo. E aí, quando eu chego Coleção 2022. Isso, look 2022. E daí é tão legal, porque eu não uso o nariz, eu não pinto, é a roupa, né? Pra não chamar, tipo assim, não pode ser aquela coisa de você tá falando de Jesus e a criança, olha o nariz dela, né? Olha, né? Você não pode chamar mais atenção do que a palavra. E aí, quando eu chego na escola, ai, gente, tão legal, que eu piso os pés, aí a criançada começa, olha a palhaça chegou, a palhaça tá aí. E aquilo me deixa assim, lá em cima. E Mas aí, é Deus respondendo o que você queria. cumprindo o desejo do coração, verdade. sabe? Você sabe que na escola, como eu lia muito, eu fazia muita redação, eu falava muito rápido, uma professora falava assim, você podia fazer curso de rádio, daria pra você ser radialista. E aí, né, tipo, já tinha um palhaço, olha, eu podia ser radialista. Hoje eu sou radialista. O verdade. gay, né? Através de Jesus, o gay me deu essa oportunidade. O Fábio Paulino me ajudou. O programa, né? Tipo, de repente ia ficar parado agora. Eles me convidaram. Então eu falo, são coisas assim que pode ser simples aos olhos das pessoas, mas eu falo, é tudo oração respondida. São sonhos realizados, que é o que Deus tem para minha vida, para tua e para todo mundo que está aí assistindo. Deus é lindo. Rose, eu sempre separo um versículo, porque eu acredito que toda pessoa, ela se identifica na palavra. E eu olhei e pedi para o Senhor, me ajuda aqui a identificar, né, achar a Rose dentro dessa palavra. Eu acho que esse versículo me faz lembrar muito da sua vida, né? Amém. Ensina a criança num caminho que deve andar, e esse caminho que se refere a Jesus. Isso. Tá?
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Olha a prova aqui. É uma promessa. Amém. Eu sou fruto dessa palavra Eu com meu avô, também. porque meu avô aos 7 anos me levou para a igreja. Ali na minha adolescência teve seus momentos complexos, quando eu me tornei jovem. Mas meu avô viu aquele menino que ele levou com 7 anos para a igreja ser consagrado pastor. Meu Deus, que coisa linda. Então, a palavra é verdade. É Ela verdade. produz o que ela está dizendo. É. Tá? E se nós hoje olharmos e pudermos fazer isso para a vida das crianças aí fora, nós vamos ver que se cumprir amanhã. Vai ser lindo. Tá? Vai acontecer. Grandes coisas, grandes coisas. E sabe, pastor, eu fico pensando, né? A igreja já foi assim, a igreja de Cristo na Terra já foi tão forte. Eles eram mártires e morriam felizes, louvando, tendo visões por amor a Jesus. Aí depois, né? Tipo assim, o gráfico. Aí depois veio o avivamento, começou lá na Rua Azusa, né? E se espalhou. A gente ouve a promessa de que o Brasil é um celeiro de missionários, vai vir o avivamento. E eu até acho que esse avivamento a gente já está vivendo nessa pandemia. Sim, em grande parte, né? O Brasil é um lugar excelente. O Brasil tem um coração para o evangelho incrível. Se eu não me engano, nós tivemos Descende, né, filho, aqui no Brasil. Eu lembro da parece profecia que foi dita. Foi profetizado lá e acho que foi o maior até hoje. Estou Que certo ou não? lindo. Oi? Ai, 150 mil gente. pessoas em 3 estádios, Que né? lindo. Então o Brasil tem um coração pro evangelho inacreditável. Tem, exatamente. E nós precisamos levar isso, aproveitar isso para essas crianças brasileiras, Exatamente. derramar esse evangelho. E você sabe, pastor, você teve o privilégio do seu avô, eu tive o privilégio dos meus pais de viver assim assim, tá fugindo agora a palavra, mas tipo assim, a fundo, porque, né, ensina a criança no caminho. E você foi com teu avô. E eu fui com os meus E pais. é no caminho, um caminho, né? Isso. É o caminho Não de Jesus. Não é o pai e a mãe apontar, falar assim, eu vou ensinar o meu filho, ó, lá naquele caminho. Vai lá, filho, vai, porque infelizmente, felizmente, a gente vê crianças que vão para a igreja sozinhos, né? Mas o importante é isso, é ensinar no caminho. Então, o pai e a mãe tem que estar lado a lado. E não é só nas 4 paredes da igreja. É em casa, gente. Ó, se vocês pensarem que a minha família é perfeita, gente, lá em casa tem dia que é um barraco, é tanta treta. Às vezes a gente tá conversando, rindo, o povo passa na rua e pensa que é briga, porque a gente fala alto. O mais equilibrado lá de casa é o Gustavo. E depois dele é a Analice. Sério? Agora, eu, Fábio Vinícius, num bate-papo, num debate, numa discussão, o povo pensa que é briga, sabe? Então, a gente está longe de ser a família perfeita, mas nós somos uma família perseverante. A gente ama Jesus, nós temos Jesus, nós não abrimos mão de Jesus e de chegar no céu. Glória a Deus. Então, amém. E eu quero, pastor, eu quero até o fim Glória da a minha Deus. vida, Eu sabe? tenho muito carinho pelo Fábio, né? Eu sempre Ele por vocês pego também. assim, cada vez que eu vejo ele na igreja, eu falo, hoje você alegrou meu dia. Ele fala. Às vezes eu vejo que ele fica até meio com vergonha, assim, porque, oh, que alegria te ver. Ai, gente, mas é tão mas bom isso, eu sei que Deus tem pastor. muitas coisas na vida do Fábio. Amém, Eu amém, acredito creio. assim no meu coração que em algum momento vai haver ali como um choque assim que ele vai partir para uma situação assim muito íntima, muito profunda Em nome de Jesus, de eu creio. servir assim. É coisa que está guardada. Deus ainda Amém. não colocou o timer, mas ainda não tocou. Amém. E vai acontecer ali a qualquer momento. creio. Eu E creio. já tem promessas e um dia, numa campanha, Deus deu uma visão linda pro senhor. O senhor falou que via, que o senhor nem é disso, né? Quer dizer, o Espírito Santo quer usar, usa, né? Mas o senhor não é de ficar falando o tempo todo. Você orou por nós como um casal e os filhos, você falou, eu vejo vocês dentro de um arco de fogo. E aí você falou que nos via no ministério, mas era tipo o Fábio levando. E graças a Deus é o que Deus tem feito. Porque eu sozinha, gente, eu sou assim. Lá em São Paulo eu me virava com tudo. Eu tinha uma vida independente. Aqui eu dependo do Fábio para dirigir, para me levar, para tudo, entendeu? Para fazer. Até depois que eu os problemas da enxaqueca, disritmia, as emoções, tudo, os meus remedinhos, que eu falei, pai, eu quero ter tudo isso com fruto do Espírito. Mas se é o tempo da gente se cuidar, vamos nos cuidar.
Né? certeza. Deus deixou os médicos. Cabeça também é membro, gente. Então, eu me sinto totalmente dependente dele. Eu falo, Fábio, se você não estiver comigo, né? Tipo assim, Ruth e Noemi, Elias e Eliseu, eu preciso de você, dos meus filhos, eu não me vejo sozinha fazendo nada. Sabe, existe um detalhe que a gente idealiza o ideal sempre na mente da gente. Então, é como se idealizasse, agora o Fábio vai vir, ele vai dar o suporte a todo o meu ministério. Mas o Espírito Santo, ele surpreende a vida da Também, gente verdade. nessas coisas. E eu acredito que Deus vai despertar muito forte o Fábio ainda, e ele vai puxar a família, porque é o sacerdote ali, tudo. Amém. E cada um no seu ministério, no seu No seu chamado, porque o Espírito Santo não está preso a despertar o Fábio dentro de um chamado exclusivamente com criança, como você faz. Tá? Eu vejo eu e a pastora Edna, nós trabalhamos e vai ver que sempre ela tem uma área, eu tenho uma área, ela está Cada fazendo um uma tem coisa, sua a gente tem. individualidade. E a gente está que sempre soma, né? puxando o outro, Que ela ainda lindo. é a que mais puxa isso. Mas nós estamos sempre ali, um conectado com o outro, um Que fazendo lindo, junto com o né? outro. E eu acredito, assim, de todo o meu coração, tenho certeza, assim, da parte do creio Espírito também. Santo, que o Fábio vai ser despertado, assim, num poder de Deus muito grande. Amém, glória a Deus. Às vezes que eu tive a oportunidade de orar, principalmente nesses momentos de campanha, o Espírito Santo sempre ardeu, ele sempre falou, eu vou despertar esse camarada, eu vou fazer algo incrível. Agora, o que é gostoso também é que o Espírito Santo não conta todos os detalhes, porque senão a gente se Já torna graça, incrédulo. e também a gente não vai conseguir. Mas ele avisa, ele fala, ó, prepara esse negócio, se Amém. prepara. E a conversão do Fábio, esse momento, ele ainda, né, tem bastante serviço, bastante coisa, bastante estresse do dia a dia, mas o tempo de Deus está para Amém. bater o relógio. Amém. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa assim que vai nos espantar. Amém, eu creio. E você sabe, pastor, que ele já sente isso. Eu lembro que no início da caminhada dele com Deus, eu falava assim, Fábio, dá glória, 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 põe pra fora. Ele falava, eu não consigo, Rose, é um poder tão grande que eu sinto que dói todinha aqui a minha espinha, ele fala. Sabe, assim, a coluna, ele falou que chegava a doer, assim, sabe, da presença. E aí eu já sou daquelas, o Gustavo e o Vinícius morrem de rir e tira o sarro, porque eu me emociono muito, e daí, imagina, né, você nem conhece, né, pastor? Só que eu sou, gente, eu sou assim, descontrolada. E quando eu começo a sentir o poder de Deus, que o Espírito Santo me leva até a falar em línguas, eu não sei se é aquela pessoa que tipo, primeiro chora, super lady, né? Chora, seca, se recompõe e continua falando. Não, eu faço tudo ao mesmo tempo. E eles tiram muito sarro. O Gu fala, mãe, tem que ter a tecla SAP pra gente entender o que você tá falando. E aí eu falo, Fábio, bota pra fora. E ele fala, não. E eu tenho presenciado isso em casa. Ele ouvindo mensagens, louvores. Tem dia que eu tô no quarto lá em cima e ouço um barulho. Eu chego, ele tá chorando, assim, na presença do Senhor. Às vezes almoçando, coloca ali o celular tocando, ele começa a chorar. E eu falo, ai, que lindo, é Deus trabalhando, né? Sabe o que acontece? Nós só enxergamos aquilo que é superficial, né? Que os nossos olhos podem ver ou que a gente pode interpretar pelo sentimento. Mas o que Deus está fazendo no coração, só Ele sabe. Só Ele sabe. E o tempo está perto. Isso, amém. Tomo posse. Tia Rose, nós Jesus. chegamos aqui batendo o nosso relógio. Nós vamos ter que marcar aqui a parte 2, porque Ai, que foi legal. maravilhoso. Ixi, né? tem tanta história para contar Quem ainda, sabe a viu? gente não faz um podcast com as irmãs do sítio mesmo aqui, né? Super topado. Traz elas para cá um dia. Nossa, e vamos Maria ver o que Paçoca vai ficar acontece. feliz, viu? Eu acredito que ela vai gostar. Vai. Até conseguir usar o fone, microfone. Vai dar certo. Olha, né? daqueles anos pra cá a gente tá super assim, nós vamos pedir moderna. até pastéis aqui pra gente na Isso. hora. Modernizou. Isso, uma rapadura, um Mas docinho de amendoim. Hoje foi uma bênção. Ah, muito eu bom. que o diga, pastor, que gostoso. Eu me sinto feliz em ver você, ver sua casa, sua família. Amém. Tá? Pessoas tão importantes, tão maravilhosas que vocês são. Amém, eu recebo. E saber
do tremendo mover do Espírito Santo na sua casa, do tremendo Amém. mover de Deus. Ele tem cuidado. É incrível. Ele e esse tem cuidado. chamado para... Eu falo pastorear as crianças porque é verdade, não é são ensinar, não é ovelhinhas, dar aula, não é isso. professora, isso aqui não é escola. Isso, É não é pastorear mesmo. entretenimento, Não, é isso pastoreio mesmo. Tem que pastorear essas é. crianças, tem que cuidar dessas crianças. E aí por Amém. diante. Em nome de Jesus, que o Senhor me capacite. Muito bom. Porque, só para terminar, a história da jumentinha, né? Porque Sim, vamos terminar com essa com a história. história da jumentinha. Porque tem muitos jumentos nos assistindo, né? E eu sou uma jumenta. E aí, só que como eu me sentia sempre incapaz diante de fazer as coisas assim, né? Mas eu faço. E é tão bonito que depois eu olho e falo, nunca, isso aqui não fui eu que fiz. Tem coisas às vezes que eu não uso molde. Imagina, tipo assim, totalmente possuída pelo Espírito Santo de Deus mesmo, sabe? Porque eu falo, meu Deus, o que você viu em mim? Né? Realmente o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Porque tanta gente mais capacitado, centrado, equilibrado, mas ele gosta da diversidade. E aí eu falava, né, o gay principalmente, ai gay, hoje Deus usou a jumenta, gay, ora para Deus usar a jumenta. E eu levava sempre pro lado da jumentinha de Balaão. E tem a pastora Viviane Martinello, se você não conhece, se vocês não conhecem, é uma bênção de mulher querida, tá no YouTube, pode assistir. Eu faço meu serviço assim, ouvindo as mensagens o tempo todo. E ela falou um dia sobre a jumentinha, e eu já pensei, olha, tô me identificando já. Ai, pastora, mas foi tão especial, sabe por quê? Ela usou a jumentinha, o jumentinho que entrou com Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. Ela falou de uma forma, gente, que se eu... eu nem lembro o nome da mensagem, senão ia passar para todo mundo. E aí ela falou assim, a jumentinha viveu coisas que ninguém conseguiu viver enquanto Jesus estava aqui na terra. Ela foi escolhida, ela foi levada amarradinha e quando ela olhou, Jesus, o Rei dos Reis, hoje vai subir no meu lombo, eu vou ser usada por ele. E quando Jesus, eu fico arrepiada, toda vez que eu me emociono eu me arrepio, depois eu choro. E depois eu fico, mas não vou. Aí, quando a jumentinha chegou lá no alto, ela também pôde contemplar Jerusalém. Aquela visão que Jesus se emocionou tanto. Ouviu o povo gritar Hosana. Né? E ali Jesus olhou e chorou por Jerusalém e falou, Jerusalém, se tu soubesses. E todas as palavras que saíram dos lábios de Jesus, quem estava ouvindo? A jumentinha. A visão ampla que Jesus estava vendo, a jumentinha também viu. E aí foi como você falou, ela entrou e Jesus foi aclamado. E eu creio que aquela jumentinha foi um dos instrumentos mais especiais que está na Bíblia, que Deus e Jesus usou. E aí, gente, eu falei, eu não sou mais a jumentinha de Balaão, eu sou essa jumentinha, entendeu? E é isso que eu quero passar. Tem muitos jumentinha aí. A gente se sente indigno, a gente se sente incapaz, mas Deus quer te usar, quer me usar, quer continuar te usando de uma forma tão especial. Glória a Deus. Então só vamos dizer... E o valor daquela jumenta era Jesus nela. Totalmente, porque tem até uma historinha, né? Que ela chegou em casa, mãe, você não sabe da maior, tô bombando, tô influencer, né? Cheguei lá e ela falou, então vamos lá ver, filho, vai lá hoje. Foi, o que aconteceu? Ai, mãe, me chutaram, me expulsaram, tacaram água na minha cara. Era Jesus. Era Jesus. Né? Né? Como fala, né? O poder dele está em nós que somos vasos de barro. Não somos nada. Quando Jesus está em nós subimos. Amém. Que lindo. Glória a Deus, pastor. Louvado seja o Senhor. Rose, obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Foi incrível. Foi mesmo. Amém. Continue esse trabalho, esse ministério, esse chamado. E obrigada pela estrutura, pelas orações, por tudo. E vamos fazer muito. Principalmente em 2022, vamos semear muito na vida das crianças. Vamos sim. Tanto aqui na igreja, quanto lá no Curumim, onde nós estamos dirigindo. Em toda a seara do mestre aí, onde lá. Deus mandar, nós vamos. Glória a Deus. E nossas crianças são do Senhor Jesus, viu? Amém. Em nome de Jesus, Satanás não tem poder de roubar a infância das nossas crianças. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu tenho certeza que você foi abençoado, se divertiu. Nós temos aqui uma pessoa extremamente divertida, compromissada com Deus, uma família maravilhosa. Eu quero que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.
Lembrando você, deixa seu like se você ainda não fez isso, vai ajudar o canal a desenvolver. E que Deus possa te abençoar muito, muito, muito mesmo. Que a mão do Senhor possa estar sobre você. Eu desejo que a sua família, que a sua casa, que tudo que é seu, o seu trabalho, o seu ministério, a sua visão com o Senhor Jesus, tudo possa ser abençoado por Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe, meu querido. Até o próximo podcast.